escrever essa dramaturgia no curso de dramaturgia, né, no período que eu estudava aqui na SP Escola de Teatro. E de repente acontece esse fato, né, que é real, que é eu estava correndo de uma sede para outra da escola e realmente meu brinco cai e eu abaixo para pegar ele, cai mesmo no bueiro, eu não consigo pegar ele. E essa parada dessa minha correria me faz lembrar dessa memória de infância que é minha mãe falando que eu perdi o brinco no mar e que era a Iemanjá que pediu o brinco. E aí eu penso que eu poderia criar uma história de uma entidade que vive nos bueiros da cidade. Como seria essa entidade, sabe? Como seria essa... E óbvio, né, com todo o receio e cuidado do que isso pode significar, mas como eu estou muito ligada a esse contexto da cidade, essa situação das mulheres, das violências, assim, e das memórias, e da repressão, e da dureza, eu fico assim, não, acho que pode, e até por ter essa questão do direito penal subterrâneo também, essas violações, esse fato me faz conectar com essa história subterrânea, assim. Então, é um disparador, na verdade, para eu escrever, sabe? É que uma semana antes, eu me encontrei com uma... Alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. Primeira vez que você fala encontro com o mar, me dá a sensação que não é tudo percepção assim, de primeira, segunda escuta, né? Que eu já tinha assistido lido uma vez. Que é não sei o que, mas eu me encontrei com o mar antes. Não, essas informações não são bulas básicas. São portais que eu tenho certeza que você teve para escrever. Você deve ter suado um pouquinho, ter tido umas febrinhas. Tem uma coisa um pouco febril, de uma coisa que... É uma coisa de direção, te ajudar a achar essa imagem e você dá para a direção um pouco a tua atriz agora. Sair do domínio do texto, deixar o texto na mão. Tudo bem, você tem que ler, mas você tem que pegar esse texto, eu acho que marcar como atriz. Pegar um texto novo, ficar pondo cor, começar a marcar como atriz. Marcar alguém que está estudando texto. E deixa a direção de dominar, esquece um pouco a lógica, tudo. Entra em cada cena, se perde um pouco para você aprofundar. Agora vocês fizeram todo, eu sairia completamente do todo. Porque o todo ela já sabe. Exato. É inferno, porque ela escreveu. Então ela fica no todo. Tem que ajudar ela a sair do todo. Entendeu? Mudar de ordem a cena, então deixar ela perder um pouco o sentido de ter que a cena ter sentido. É que uma semana antes eu me encontrei com o mar. Alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. Eu me encontrei com o mar. Alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. Uma semana antes, eu me encontrei com o mar. Alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. É que uma semana antes, eu me encontrei com o mar. Alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. E aí, depois de um tempo de escrevendo muito, porque eu escrevo esse texto há 9 anos, então não é uma coisa que foi, que eu cheguei nessas mulheres lá atrás, que eu falei assim, vou escrever sobre essas mulheres. Foi primeiro esse disparador, nossa, história subterrânea, história escondida, e aí começo a escrever monólogos de violência contra a mulher. E aí, num determinado momento que eu me deparo com esse livro da Elsa e resolvo pesquisar isso no mestrado, toda essa história se junta e eu resolvo trazer essa memória. Mas é isso, nesse processo criativo, o objetivo é que a palavra delas chegue no conteúdo da dramaturgia, né? Então tem trechos da dramaturgia que são palavras dessas mulheres, que nem a Nivalda que tem as histórias censuradas, as peças censuradas, né? Tem peça dela que ela conseguiu montar 3 vezes só,
e depois foi impedida pela censura de montar. Então, através das palavras dela, na dramaturgia, através das palavras delas em entrevistas, né? E informação histórica mesmo. Socorro! Dizia o personagem poeta da peça Aprender a Nadar, de Nivalda Costa. Ninguém te ouvirá no país do indivíduo, respondia a voz em off. Desmanchaste meu sonho, retrucava o poeta. E então conclui a voz. Compreendemos a responsabilidade econômica de matar sonhos. Poeta, fecha as portas dos teus mares. Aprender a Nadar foi o primeiro texto censurado de Nivalda Costa. Ela teve mais 5 textos censurados durante a ditadura. Nivalda Costa, além de dramaturga, ela era membro do Movimento Negro Unificado na Bahia, uma das suas fundadoras. Antes de começar a escrever essa história, eu nunca tinha ouvido falar dela. Nivalda morreu em 2016, mas a sua voz ainda ecoa. Tantas mortes, tantas torturas, tanto sofrimento. Eu me lembro da Eleni Guariba, que foi minha professora, é o nome da minha filha, é o nome do nosso pequeno teatro. Eleni era pequenininha, baixinha, assim, muito francesinha, né, com o cabelinho à la garçonne, como se falava antigamente. E ela era uma requintada intelectual, tinha um QI de uns 400, mais ou menos, e era um talento. E ela morreu na mão de um brucutu, ela morreu na mão de um pouco mais que um macaco. E como ela tinha feito um aborto, esse mês que ela foi presa, ela tinha feito um aborto. E ela foi presa naquele esquema terrível, e ela foi levada para a Casa da Morte, lá em Petrópolis. E ela foi, claro, Inês Etienne Romeu, que também foi muito torturada, mas que sobreviveu e que depois conta tudo. É graças a Inês Etienne Romeu que a gente sabe da existência da Casa da Morte. A Inês, com seu portentoso cérebro, conseguiu guardar telefone, conseguiu guardar a geografia, e ela que conta onde estavam as coisas. E ela contou para mim, na minha casa, pessoalmente, aqui, o que ela escutou a Eleni ser morta. A Eleni e o Paulo Celestino, que é o advogado que estava com ela, da ALN. Os dois foram presos juntos. E ela conta, né? Então, eu fiquei imaginando as coisas todas que ela sofreu, e mais ainda, ela não tinha a mínima condição de receber nenhum tipo de, qualquer que fosse física, porque ela tinha acabado de fazer um aborto. O útero estava aberto, ela estava sangrando. Me interessa é uma questão histórica, né? É entender que existiram mulheres que estavam olhando para o teatro, olhando para o momento político, naquele momento, e falando sobre aquele momento político. Então, o olhar específico de algumas mulheres sobre esse momento político, e que quando eu estou estudando teatro na graduação, eu não tenho acesso a essas dramaturgias. Quando eu estou estudando a história do teatro brasileiro, eu tenho acesso a outras dramaturgias. Então, eu acho que é uma questão histórica mesmo. Eu acho que é uma questão de justiça. Eu falei uma questão de reparação histórica, e a reparação histórica devida à população negra é uma questão de justiça social. E eu não estou falando de justiça formal do judiciário brasileiro. Eu estou falando de justiça histórica, né? É uma questão de justiça mais do que necessária. Não se curarão as feridas postas por essa construção enviesada em cima da escravização no Brasil, não cicatrizarão as feridas se a gente não fizer essa caminhada de reparação e de promoção de justiça histórica. Isso não vai acontecer. Teresa Santos. A Teresa Santos eu conheci quando a gente entrevistou a Regina Santos. Teresa Santos escreveu uma peça durante a ditadura, com um elenco totalmente de pessoas negras. A peça se chamava Agora Falamos Nós. A Teresa Santos foi recomendada a fugir do Brasil, senão seria presa. Ela auxiliou na independência da Guiné-Bissau e de Moçambique no seu exílio. Eu acho
de verdade, acho que a Teresa negra, dramaturga negra, acho que a Teresa é a mais importante, sem contar a história de resistência, né, dela. Então ela tem uma passagem maravilhosa, ela foge, na verdade, do Brasil, avisam para ela que é para ela se esconder, que ela vai ser presa, e aí ela vai embora e ela vai ajudar no processo de libertação na Guiné-Bissau e em Moçambique. Porque são vários documentos, vocês têm uma sequência de documentos aí. Texto, vídeo, música, né, o próprio texto que você vai falar, a questão da Comissão da Verdade e tal. Esse é o momento para mim que vocês, quase desse museu, né, de documentação que vocês falaram. Não me incomoda o fato de você estar fazendo uma ação, algo que que simbolize ou que, né, mostre uma passagem de um documento para o outro. Mas talvez tenha que ficar mais claro, né, o que vocês querem com isso mesmo. Parece também, lembra um pouco um ritual. Tem uma coisa meio ritual. Às vezes é pegar um aspecto desse e dar uma investida maior. Se é o ritual, daí o texto vem. Se é o cuidado. Se é o cuidado. Né? O cuidado também é algo bonito de se pensar. Acho que é o ritual, a gente falando desde que ela evoca o texto aqui até quando vem a Elsa, seria um grande momento de evocação, assim. Primeira evocação da história que a gente estava fazendo com Tristan e Isolde, do Wagner, assim, era um momento que a história parecia que saía do bueiro mesmo. A gente precisa afinar ainda essa música, e depois a evocação dessas imagens das guerrilheiras, a evocação dessas memórias, né, desses documentos, e até chegar ali na evocação dessa pessoa que morreu, né? Parece que são 3 cenas que ligam uma na outra, assim, que parece que tem esse caráter do evocar, assim. E aí, em seguida, vem essas caráter imagens aqui, né, que a gente vai colocar aqui dessas mulheres e falar da questão da justiça, né? Da justiça que... Agora, você me fez lembrar, agora que você foi com o facão ali e tirou o que estava aprendendo, a história, né, estampando, melhorou muito. Mas ainda você pode ter uma atitude mais precisa. Tipo, não dá para você bater ali e não rasgar. Não. Entendeu? Não deu. Aí você tem que e é isso. Olha a faca, olha, você tira para ficar evidente. Olha, eu estou desamarrando a história. São tantas lutas são histórias qualquer dia contará de outros personagens, as passagens, as coragens, são sementes espalhadas nesse chão. Grito pra batalha, que espera sempre alcança.
esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. E eu quero resgatar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria. E vamos à luta. Que país é esse? 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 E você em relação assim a essas mulheres, o que mudou na tua relação com elas nesse processo, depois da estreia? Eu estou mais próxima. Então, estou mais próxima do que eu estive, assim, né? Apesar de ter... Quanto mais eu me relaciono, eu vou mais me relacionando com o material, mais me relacionando com as imagens e tal. Mas, sendo bem sincera, eu acho que ainda falta mais, sabe? Eu acho que falta mais eu me aproximar delas e me atravessar também por elas, assim. Eu ainda sinto que é muita coisa, né? São muitos nomes, são muitas pessoas que a gente traz. E eu fico, realmente, como atriz, num lugar de mediar o quanto isso me atravessa profundamente, ao ponto de eu ficar muito, sabe? Carregada de emoção, assim, ou, tipo, segurar um pouco pra poder passar a mensagem, assim, sabe? Eu fico meio que dando uma controlada nessa emoção, assim, mas eu acho que também com o tempo, cada vez mais eu vou me aproximando, cada vez mais pra que faça com que isso me atravesse um pouco mais também, sabe? Então eu acho que eu ainda tô... E essa cena final, que é a cena que eu tô com elas ali no escritório, né? É uma cena que eu também estou, que é essa cena que eu falei que a gente tá mudando, né? Que eu também estou me apropriando desse lugar, assim, né? Tipo, então, eu acho que ainda nessa temporada eu ainda vou, tipo, me aproximar, assim, mais, sabe? Ruth Alves de Oliveira, Emily Chamin, Inês Barros de Almeida, Yara da Silva, Eunice Machado, Terezinha Fernandes, Maria de Lourdes Nunes, Ana Maria Taboy, Lídia de Castro Santiago, Maria das Graças Fonseca, Hélia Terezinha de Ávila. Daqui eu ouço os carros, as pessoas, eu sinto o peso dos prédios que edificam na minha cabeça. Às vezes não. À noite, dá pra ouvir o mar. Tá ouvindo? Os intervalos, eles são constantes. Se repete. Tem sempre uma alta que canta pneu e depois, bum, vem a tempestade. Veja, isso aqui não é um mar. Mas eu tô me acostumando. Eu sempre lembro do mar. A cada 7 minutos eu lembro do mar. Veja, tem um teto de cimento. Tá sentindo o cheirinho? É gostoso, assim. Eu me sinto conectada com todas essas almas. Eu gosto de falar com elas. Eu gosto de juntar essas memórias, esquecidas, apagadas. É um ritual, é bonito. E de tudo que essa cidade descarta, eu ainda consigo ver coisa bonita. O mar, eu vejo o mar. Daqui, eu vejo o mar. A cada 7 minutos, eu vejo o mar. Isso aqui me protege de quem não sabe o que é memória, o que é história. E de tudo que essa cidade descarta,